Amém? Todos acharam? João capítulo 15, vamos ler aqui o versículo 1 e o 2. Aqui é o próprio Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e tudo que dá fruto, Ele poda. Em algumas outras versões está escrito limpa, para que dê mais fruto ainda. Amém? Curva suas cabeças agora, vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso, Pai, nós estamos alegres. Pai, estamos aqui, Pai, para te adorar, para te louvar, Pai, mas também para escutar mais de Ti, Pai, mais da Tua palavra. Então fala conosco, Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça, Pai. De mim não pode sair nada. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Pai, usa-me como o Senhor queres. Tudo é para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se sentar? Vou pedir, Gabriel, só para não... Tá? Amém, igreja? Eu até queria trazer uma mensagem mais evangelística. Eu até queria trazer uma mensagem, né, que motivasse mais a igreja. Aquela mensagem que o crente sai cheio de poder, cheio de unção, sabe, pulando, dando glória a Deus para lá e para cá. Eu até queria, meu coração estava com essa vontade. Quando eu meditei nessa palavra, durante alguns dias eu relutei a Deus para trazer uma mensagem de mais encorajamento. Não sei quantos se lembram aqui, mas na última vez que eu preguei aqui nesse altar, eu trouxe a mensagem de Simão de Cirineu. E ali a gente falou sobre a importância, né, de a gente segurar a nossa cruz e perseguir até o alvo. Porque uma hora Jesus vai tomar a cruz de nós e Ele vai carregar o nosso fardo. Só que nessa vez eu relutei com o Espírito Santo, mas Ele me deu uma outra palavra. E essa palavra é uma mensagem mais pastoral. Deus, Ele me levou a essa reflexão, porque, de certa forma, Ele não quer ver ninguém caminhando no abismo. Ele não quer ninguém caminhando em direção ao abismo. Então essa palavra é um tipo de palavra para trazer a ovelha para próxima do seu pastor. Então eu já estou aqui me justificando o porquê que eu estou trazendo esse tipo de mensagem. E aqui, quando a gente começa a ler o texto, a gente lê aqui o versículo 1 e o versículo 2, o próprio Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta. E tudo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei indagando com Deus, eu fiquei indagando com o Espírito Santo. Eu perguntando: Deus, por que você corta fora? Por que você corta e joga fora? Eu não entendi. Porque nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei perguntando: Deus, será que você não pode, sabe, de uma certa maneira, cuidar desse ramo, restaurar e fazer com que esse ramo dê fruto? E eu fiquei pensando assim, meu amado. Eu fiquei pensando que uma hora Deus poderia curar esse ramo. Mas só que, graças a Deus, lá no meu ambiente de trabalho, tem um jardineiro, então eu pude tirar algumas dúvidas com esse jardineiro. E eu pude entender que alguns ramos, mesmo enxertados na videira, alguns ramos não conseguem realmente frutificar. Alguns ramos, infelizmente, dão fungos, pegam doença. E se o agricultor não tirar aquele ramo do restante da videira, não é a videira que vai ficar estragada, porque Jesus é a videira verdadeira. Ele não pode ficar doente, nada abala ele. Mas aquele ramo que está ruim, aquele ramo que está doente, aquele ramo que está com fungo, ele pode prejudicar os outros ramos em volta. Então o agricultor, ele vai lá e que ele tira aquele ramo, ele corta fora o ramo que está estragado. Nós somos o ramo e nós estamos enxertados nessa videira verdadeira. E Deus, Ele está falando que por estes dias Ele vai cortar a pessoa da sua vida, porque Ele não quer ver a sua fé abalada. Tem pessoas na nossa vida, meu amado, que está só para nos prejudicar, só para nos fazer ficar mais para baixo. E Jesus, Ele está dizendo aqui: é o ramo que não presta, que não dá fruto, meu Pai corta.
Deus, por esse dia, vai tirar a pessoa da sua vida, porque Ele não quer te ver doente. E você vai se perguntar: nossa, aquela pessoa não me liga mais, aquela pessoa não me manda mais mensagem, será que a fulano se esqueceu de mim? Meu amado, é Deus que está limpando, tirando essas pessoas tóxicas da sua vida. Ele está cuidando de você. O agricultor que é Deus, Ele te ama, e Ele não vai Ele não vai deixar ninguém do seu lado que vai te prejudicar. Todo mundo que vai te prejudicar por essa palavra que Deus está revelando a nós, Ele vai tirar da sua vida. Às vezes a pessoa está perto de você e parece que é uma donzela, que é, nossa, essa pessoa está aqui para me ajudar. Não, meu amado, é um ramo que Deus vai tirar da sua vida. Você vai se perguntar, vai ficar estranhando, mas é Deus que está tratando, porque Ele não quer você, Ele não quer te ver doente. Então não se preocupe não, tá? Se você começar a sentir falta de pessoa na sua vida. Então Jesus, Ele nos ensina isso. E aqui no versículo 4, a partir do versículo 4, Ele começa a dizer para os seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí Ele volta a falar: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele se dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Do versículo 4 ao versículo 7, a palavra permanecer aparece 7 vezes. E aqui Jesus está reforçando a importância de permanecer. Permanecer para dar frutos. Nós temos, meus amados, que permanecer. Ah, mas Sancler, eu não estou vendo, sabe? Sabe, é difícil de permanecer, Sancler. Mas é importante que a gente permaneça. A gente hoje, principalmente os homens, acompanham o Campeonato Brasileiro de Futebol. E todos os homens que acompanham o futebol sabem que o Botafogo é o primeiro colocado. As mulheres também, né? O Botafogo é o primeiro colocado, ele está em primeiro lugar lá com folga. Mas só que não adianta nada o Botafogo ficar em primeiro agora e chegar lá no final, ele sair da primeira colocação. Se ele não permanecer, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder. E é assim também na nossa vida, meu amado. Se a gente não permanecer, não teremos bênção. A sua bênção só vai vir se você permanecer. E Jesus, ele está sendo bem enfático aqui. Ele fala isso durante 7 vezes. Do versículo 4 ao versículo 8, ao versículo 7. Tem que permanecer. Sancler, eu não estou vendo. Mas você não precisa ver, meus amados. Você precisa crer. E esse é um dos grandes males de nós cristãos. A gente só passa a ter fé e acreditar se alguém falar conosco, se a gente começar a ver a mudança. Aí a gente começa a procurar profetas que revela, e a gente precisa crer. Mas só que se a gente crer, a gente não vai deixar de ter fé e vai começar a usar a razão. E Jesus não quer que a gente seja racional. Jesus quer que a gente creia, mesmo não vendo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera que vá acontecer. Então Jesus quer que você permaneça. Aí tem gente que só permanece em oração se estiver sentindo. Nossa, estou sentindo, eu orei aqui, eu estou sentindo. E tem gente que é assim, meu amado. Se a pessoa não sentir arrepio, ela acha que Jesus não está escutando a oração dela. Aí a pessoa desanima de orar, porque ela fala: não estou sentindo Deus na palavra, não estou sentindo Deus na oração. E aí a pessoa acha que a oração dela tem valor se ela começar a sentir, mas não é assim. A Bíblia não diz para a gente sentir, a Bíblia diz para a gente orar. E o importante não é você sentir, o importante é você obedecer ao seu mestre.
E o teu mestre está dizendo o quê? Permaneça em oração. Permaneça porque eu vou fazer você frutificar. Você tem que continuar, meu amado. Se você quer frutificar, permaneça em oração. Permaneça em vigilância. Jesus, Ele está cuidando da sua vida. Apenas creia. Apenas obedeça. Mesmo quando você não estiver sentindo. Creia. A gente não pode andar por vista. Temos que andar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E aqui continuando, em João capítulo 15, versículo 8, Jesus ele diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aqui Jesus diz: o meu Pai é glorificado quando vocês dão os seus frutos, e vocês verdadeiramente serão meus discípulos se vocês estiverem dando fruto. Aí quando eu li essa passagem, vou ser bem sincero com vocês, quando eu estava lendo essa passagem, eu comecei a pensar assim: eu estou dando frutos, né? Eu dou aula no Instituto Teológico aqui da Quadrangular, sou professor, sou um dos dirigentes da DBQ, junto com a pastora Flávia. Eu sou diácono da Casa de Deus, sou pastor, e eu comecei a me razoar, a pensar: eu acho que eu estou dando frutos. E eu pensei assim, mas só que o Espírito Santo ele me incomodou. E aí eu comecei a perceber que pessoas de outras religiões também fazem boas obras. Pessoas de outras religiões também fazem caridade, mas elas não estão enxertadas na videira que é Jesus. E aí então eu comecei a indagar com Deus, eu indaguei com Deus. Então, Senhor, qual é o fruto que Jesus está dizendo? Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ensine, porque as obras que eu faço não é uma obra tão grande assim, não é aquele fruto que o Senhor quer, sabe, de excelência. E as outras pessoas de outras religiões também fazem obras de caridade, também fazem boas ações, e eles não são discípulos de Jesus. Eu fico me perguntando: Senhor, então, o que você quer ensinar para mim? O que você quer ensinar para a sua igreja? Porque a gente pensa que o nosso fruto é estar fazendo uma obra missionária, é participar de ministério. Pode até ser, meus amados, mas esse não é o maior fruto, não é o que Jesus está dizendo aqui nessa palavra. O maior fruto que Jesus quer e que Ele está exemplificando aqui nessa passagem, eu vou te explicar por quê, é a mudança de caráter. É a mudança de personalidade. É a gente ter fruto de bondade, domínio próprio, paciência. São esses frutos que vão impedir que nós, ramos enxertados na videira, sejamos jogados no fogo do inferno. E Sancler, por que você está dizendo isso? Porque Sancler, a campanha Jesus é a videira verdadeira. Sancler teria que ser uma campanha de encorajamento, de unção, de poder. E por que, Sancler, você está entrando, começando a falar de inferno? Porque é o que Jesus disse aqui, no versículo 6. Olha o que ele diz no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso aqui, meus amados, está tipificando o inferno. É isso que Jesus está querendo dizer. Se não dá fruto, é inferno. O próprio Jesus teve essa posição quando os discípulos foram mandados para diferentes regiões de Israel para evangelizar. E eles foram, e depois eles voltaram para Jesus. E eles começaram a falar: Senhor Jesus, nossa, os demônios estão nos obedecendo. Não, meu mestre, presta atenção, meu mestre. Não, você tinha que ver, meu mestre. Eu botei a mão num doente, o camarada estava cego e ele enxergou. Não, meu mestre, não, deixa eu falar agora, meu mestre, deixa eu falar, senta aqui. Sabe,
uma pessoa paralítica. Eu cheguei lá, botei a mão na perna dela e ela voltou a andar. E os discípulos vieram contar essas boas novas para Jesus. Eu imagino assim, Jesus virou para eles e falou: tá, tudo bem, vocês fizeram essas obras, muito legal, mas alegrai-vos primeiro por conta do nome de vocês estarem lá no livro da vida. É esse fruto que eu quero. É mudança de personalidade, é mudança de caráter. É sim que o seu nome vai estar no livro da vida. É isso, meu amado. E assim, se vocês fizerem o certo, se o maior motivo de vocês, a alegria de vocês, a certeza de vocês tem que ser essa, mudança de caráter. É esse fruto que o Espírito Santo quer. É esse fruto que vai impedir que a gente vá para o inferno. Em quanto tempo do nosso dia nós estamos nos dedicando para frutificar? Quanto tempo estamos dedicando, sabe, a orar, em vez de ficar lendo jornal ou na internet, no entretenimento celular? O próprio Jesus falou isso. Para que isso acontecer, para a gente frutificar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que meditar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Se eu pudesse perguntar agora, né, a quem é casado, né? Se eu pudesse perguntar ao seu cônjuge, fazer uma pergunta: e aí, como é que seu marido é em casa? Como é que é a sua esposa em casa? Ela te trata bem? Ela tem fruto do Espírito Santo na vida dela? Será que a sua presença no ambiente traz alegria ou traz tristeza? Será que as pessoas gostam de ficar perto de você, se sente alegre, sente o fruto do Espírito Santo na sua vida? Nós temos que parar e nos refletir, meus amados. Segundo a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil tem hoje quase 19 milhões de pessoas com depressão ou com ansiedade. E uma das maiores influências das pessoas terem depressão é a pessoa se culpar por erros que ela cometeu. Essas pessoas não se perdoam. Elas ficam olhando o que eles fizeram no passado e ficam se culpando. Mas só que muitas dessas pessoas que têm depressão, a gente poderia evitar que essas pessoas ficassem com depressão se simplesmente a gente chegasse para essa pessoa e falasse: eu te amo. A sua vida é importante para mim. E será que a gente tem tratado bem as outras pessoas? Será que dentro de nós tem o fruto do Espírito Santo chamado amor? Só é possível agir assim de bondade, só é possível tratar a pessoa com amor se a gente tiver esse fruto do Espírito Santo chamado amor. Ah, Sancler, mas eu prego, eu faço a obra, Sancler. Eu faço muita coisa na igreja, mas nós temos que ter bondade. Se não tivermos amado, se a gente não amar, fica difícil a gente frutificar. E esse é o tipo de fruto que Jesus está dizendo aqui nessa palavra. Esse é o tipo de fruto que o Espírito Santo me incomodou. São os tipos de fruto do Espírito Santo. Paulo até se refere a isso em 1 Coríntios capítulo 13. Porque Paulo ele começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse várias obras, ainda que eu pregasse, sabe, em toda a Europa, em toda a Ásia, toda a África, sabe, ainda que eu fizesse isso e aquilo, mas se eu não tiver amor, eu não serei nada. A gente precisa ter amor, a gente precisa ter esse fruto. Se não tivermos amor, a gente não é nada, meus amados. Será que estamos amando? O maior fruto de Jesus não foi curar enfermos, não foi levantar paralítico, não foi fazer o cego enxergar. O maior fruto de Jesus, e por isso que essa palavra me incomodou e eu fiquei relutando com o Espírito Santo, o maior fruto de Jesus foi amar. Amar a mim, amar a você. Porque Ele foi capaz de dar a sua vida, de morrer lá na cruz. E somente quem ama é capaz de fazer isso.
Jesus Cristo, ele dividiu a história em antes e depois de Cristo. Não foi os milagres que fizeram ele ficar marcado na história, não foi as curas, não foi a revelação e nem as profecias. O que fez Jesus ficar marcado na história foi o amor que ele demonstrou por mim e por você. É esse fruto que a gente tem que frutificar. É isso que Jesus quer de nós. Eu vou sofrer. Jesus, ele disse, eu vou sofrer, eu vou morrer na cruz, mas tudo isso é porque eu amo aqueles membros daquela igreja quadrangular lá do século 21. Lá do século 21, aqueles irmãos que estarão sentados lá numa quinta-feira à noite, escutando a minha palavra. Eu vou fazer isso aqui, eu vou morrer na cruz, porque eu amo aquele povo. Jesus, ele te ama. E é isso que marcou Jesus na história. Foi o amor que frutificou. E se a gente estiver enxertado nessa videira verdadeira, e se a gente procurar buscar o fruto do Espírito Santo, nosso ramo vai frutificar. E nós não seremos jogados no fogo. E verdadeiramente o Pai será glorificado. E assim saberemos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Não é pelas obras, porque as nossas obras são trapo de imundície. Já está escrito lá, no apóstolo Paulo falou isso. Não é pelas obras, mas é pelo amor. É as pessoas olharem para a gente e enxergar Jesus na nossa vida. É as pessoas verem a semelhança de Cristo. É as pessoas chegar para a gente e falar: nossa, a tua característica, as tuas atitudes se parece com aquele homem lá chamado Jesus Nazaré, que eu li lá na Bíblia. Eu não vejo defeito em você, Darlan, eu não vejo defeito em você, Daniel. Você pode até ter, mas para mim você é uma pessoa amável. Como eu gosto de ficar ao seu lado. E esse é o fruto que Jesus quer que nós demos. E se a gente estiver enxertado nessa videira verdadeira, nós vamos produzir esse fruto. Permaneça, meu amado. Pode até estar difícil, pode até parecer que você não vai frutificar, mas se você deixar esse amor fluir de dentro de você, Deus, ele vai te honrar. Amém? Vamos nos colocar de pé, aplaudir o nome do Senhor. Senhor Deus. Amém? Gostaria de chamar a igreja aqui na frente, vamos orar. Pastor Márcio. Fácil não é fácil, mas o Espírito Santo, ele está do seu lado para te ajudar nessa caminhada. Ele vai fazer você frutificar. Aleluia. Para terminar, igreja, para terminar, olhem todos para mim aqui agora. Eu fui conversar com esse jardineiro lá no meu ambiente de trabalho. E eu comecei ainda a indagar mais ainda sobre a videira. E ele falou para mim: Sancler, mesmo a videira sendo de boa qualidade, todos os ramos que dão fruto é porque vem da videira. Mesmo a videira sendo de boa qualidade, tem ramo que não dá fruto. Eu perguntei: mas por quê? Ele falou: é porque tem ramo que não deixa ser influenciado pela videira. E Deus, ele fala com você essa noite: quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Jesus, ele quer fazer você frutificar, mas você tem que se deixar ser influenciado por Ele, por essa videira verdadeira. E eu tenho um convite para fazer para você nessa noite. Se você deseja receber Jesus como um Salvador da sua vida, se você deseja que tenha fruto na sua videira, no seu ramo, ou se você deseja reconciliar com esse Senhor Jesus Cristo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Fale assim: Sancler, eu quero, Sancler, eu tenho que frutificar. Eu não aguento viver sem essa videira. Eu quero me deixar ser influenciado por essa videira.
vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se você deseja receber Jesus como Salvador da sua vida, ou se você deseja reconciliar com Ele, vem aqui na frente. Você sabe que sem Ele não tem como fazer nada. Sem Ele não tem como você frutificar. Sem Ele você vai ser jogado fora, vai ser lançado no fogo. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é simples. Ela é direta e ela fala ao seu coração. Então, se você está escutando a voz do teu Deus no seu coração, não endureça. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você quer receber Jesus como Salvador ou reconciliar, vem aqui. Essa é a sua hora. O Espírito Santo, ele toca, ele bate forte aí no seu coração, mas você tem que ser influenciado, você tem que receber Jesus como Salvador. Amém? Não tem ninguém? Amém? Então eu agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.